A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É uma alegria enorme estarmos na terceira temporada desse programa maravilhoso, o Espiritismo na Arte, baseado nesse livro fantástico de Leon Denis, também com o título O Espiritismo na Arte. Aliás, copiamos o título do nosso programa em homenagem ao nosso querido Leon Denis, com seus 2 guias espirituais. E o Esteta, esse guia espiritual maravilhoso de Leon Denis, nos colocou de forma muito clara nesse livro que quanto mais nós evoluirmos espiritualmente, quanto mais nós nos auto-iluminarmos, mais condições de entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida, com os artistas da dimensão espiritual que irão nos inspirar. Na semana passada, nós fizemos uma homenagem ao nosso querido compositor e cantor, Roberto Carlos. Foi maravilhoso. Se você não viu, vai lá na playlist da Rádio Brasil Espírita, RBE, vai lá na playlist, busque o programa anterior, que foi o hashtag 26. Nós numeramos os nossos programas para facilitar o seu acesso. Você vai lá e vai ver o tanto que nós, na nossa homenagem, nós cantamos as músicas de Roberto, as que mais mexiam a nossa sensibilidade, a Jesus Cristo, Outra Vez, Eu Quero Apenas, e demonstrando os benefícios que a sua música traz para o nosso crescimento moral e espiritual. Essa semana nós vamos homenagear 3 grandes mulheres da arte brasileira. Fala aí, Tetê, quem são elas? Adelaide Quioso, maravilhosa, Maísa Matarazzo e Dolores Duran, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Quem já não teve uma bisa, uma avó, uma mãe que é ou foi fã dessas mulheres maravilhosas, né? É porque hoje em dia, viver 100 anos está relativamente fácil, né, Leila? O pessoal está aí nas 105, até 110, se eu não me engano. Então, 119. 119, olha só. Eu que já botei aí 120, é a próxima que vai ficar, né? Então, a gente está seguindo. Olha, eu estou, assim, maravilhada em ter estudado um pouco de cada uma dessas mulheres, né? Da nossa música popular brasileira, de uma época em que porque o rádio era a época áurea do rádio, né, Leila? Só a Rádio Nacional tinha mais de 1.500 cantores, atores, humoristas, quer dizer, era um arsenal de coisas e pessoas maravilhosas. Então, quem foi a nossa Adelaide Quioso, Leilinha? Quer dar uma lida aí? E depois eu falo mais algumas amenidades. Adelaide Quioso nasceu em São Paulo em 1931. A década de 30 para essas 3 atrizes foi realmente maravilhosa, como a Tetê falou, a época da grandiosidade do rádio. Eu ouvia, junto da minha mãe, novela na rádio, né? Tinha até novela, e foi o medo que as pessoas tinham, eu me lembro, de chegar à televisão e apagar o rádio. Mas nada disso, ninguém apaga a voz do rádio, é uma coisa linda. E ela faleceu no Rio de Janeiro aos 88 anos, no ano 2020. Então, ela foi muito contemporânea nossa.
foi uma atriz e acordeonista brasileira, estrela da Atlântica Cinematográfica. Esses filmes da Atlântica eram geniais, gente. Eu tive a oportunidade de assistir alguns em 23 filmes que eles passaram, com musicais. A Adelaide Quioso tocava nesses musicais com o Oscarito e o grande Otelo, o grande mesmo Otelo, ele foi muito grande, e renomada cantora da Rádio Nacional, onde atuou por 27 anos, participando, dentre outros, dos programas Alma do Sertão e Gente que Brilha. Em seus mais de 20 discos gravados, é dona de sucessos como Beijinho Doce, Sabiá na Gaiola, e gravou também algumas novelas. Nós destacamos só 2 músicas, porque é o que nós vamos examinar poeticamente no programa de hoje. Fala aí, Tetê. Vamos falar um pouco desse lado espiritual, dessa grande artista e cantora, Adelaide Quioso. Ela, aos 10 anos, ela começou na rádio, levada pela mãe, porque um dia o pai tinha levado um acordeão para casa e tentava tocar. Ela dizia assim para a mãe: mãe, ele não vai conseguir, com menos de 10 anos. A mãe dizia: um dia ele consegue, minha filha. Ela disse: mãe, deixa eu tocar para a senhora ver. Nunca tinha pego uma aula de acordeão, acreditem. E aí ela pediu para a mãe segurar, né, o acordeão para ela, que ela era pequenininha, e ela toca Saudades do Matão, que é uma valsa. Ela tocou perfeitamente para a mãe. A mãe disse que levantou-se, passou mal e sentou para não desmaiar, porque ela não acreditou no que via. A partir daí, ela pede para a mãe levá-la para a rádio. E lá ela toca e é feito um contrato que a mãe assina por ela. O pai não sabia. O pai dela era italiano, gente. Então, um dia um amigo chega, Leilinha, e diz assim, o nome dele não está aqui, né? Não está aqui, não pegamos o nome do pai dela. Chega um amigo do pai da Adelaide e diz assim: por acaso tu tens outra filha com o nome Adelaide Quioso? Ele disse: não, só tenho uma. Ele disse: pois essa está a fazer sucesso na rádio com esse nome. Veja se estão usando o nome da sua filha. Ele chega em casa e tudo é descoberto para ele. Ele bota a menina para tocar o acordeão, fica maravilhado e passa mal também. Olha que coisa. Fica muito, né? Imagina, emocionado de ver que a filha toca o acordeão sem nunca ter tido uma aula. E daí, a Adelaide vai fazendo a vida dela. Ela foi a primeira a tocar Beijinho Doce, porque tem o nome de uma dupla, que é o Inhô Pai e Inhô Filho, era a dupla sertaneja. E eles ouviram ela tocando no rádio e disseram assim: menina, eu tenho algumas músicas para te mostrar. Ela disse assim: vai lá na minha casa, que meu pai e minha mãe vão ouvir comigo, porque ela era uma criança. Pois o Beijinho Doce foi tocado a primeira vez na casa de Adelaide Quioso, e ela fez a introdução desta música, acreditem, ouvinte. Ou seja, linda, né? São coisas que a gente pesquisa para que vocês possam refletir um pouco como uma criança com menos de 10 anos pega um instrumento musical. Hoje em dia a gente vê vários na internet, mas naquele tempo era mais difícil, né? Porque a divulgação é pelo rádio, então os casos eram mais isolados, mas sempre existiram casos de crianças prodigiosas que trazem suas experiências espirituais, principalmente na área artística, não é isso, Leila? É impressionante mesmo. E isso são os espíritos, né, meus irmãos, dizendo: olha, a vida continua, vocês não estão aí só a partir do berço, não. Vocês vêm de longe e trazem as suas experiências. Então, Adelaide Quioso, no Beijinho Doce, que todo mundo sabe cantar: que beijinho doce, que beijinho doce, que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém.
Aí tem a estrofe, né? Isso aí é o estribilho, eu acho, né? Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe para mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Fala a poesia aí, Tetê. Coração quem manda, quando a gente ama, se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. E aí, meu povo, vai lá. Foi ele quem trouxe de longe para mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Você vê, é uma música que passa muita ternura, né? É uma poesia que mexe com o nosso lado luz, o nosso lado bom, porque não tem, assim, nenhuma conotação de maldade, né? Que beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Fala poesia aí, que beijinho doce. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe para mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Olha que coisa linda. Coração que manda quando a gente ama, se estou junto dele, sem dar um beijinho, coração reclama, né? Aí ela vai, como todo mundo cantava, né, Lila? Quando ela chegava na Rádio Nacional. E aí, gente, quem souber cantar, vamos juntos. Vamos lá, Lilinha. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, e amor sem fim. É muito bonitinha. Maravilhoso. Isso, né, Leila, para a gente treinar a nossa respiração. Não, cantar faz muito bem para a saúde. Eu estou meio afônica, porque eu ando cantando muito. E aí a gente acaba ficando rouca, mas não tem importância, meus irmãos. Aquele ditado antigo, quem canta seus males espanta, é verdade. Se você está sentindo alguma dor, está em depressão, vai cantar, nem que seja no banheiro, pega uma música boa, um autor que te sensibiliza, porque a arte é essa válvula de escape que nos ajuda a nos tornar melhor. E ela também tem esse sabiá lá na gaiola, que é muito bonitinho, que ela fala, sabiá lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Imagina isso com o acordeon, que o acordeon é um instrumento que ele traz aquele lamento da nossa infância. Eu não sei explicar se vocês sentem a mesma coisa, mas o acordeon lembra a nossa fase infantil, quando a gente fica com vontade de tocar realmente, que faz esse movimento, assim, né? E o som muito parecido com o do piano, mas com choro, com um lamento diferente, que é uma mistura de piano com órgão, né? Então, canta aí, Tetê, você que está com a voz melhor. Sabiá lá na gaiola. Sabiá lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro, e a menina vive a chamar, vem cá, Sabiá, vem cá, Sabiá. É muito lindo, né? E a menina diz soluçando, Sabiá, estou te esperando. Sabiá responde de lá, não chore que eu vou voltar. Olha, tudo tinha uma ternura, né, Lila? Era assim, uma ternura, uma brandura para a vida e para você observar o simples da vida, né? O simples da vida é um sabiá, né? Imagina, você ter um passarinho que, se bem da verdade, ele vai ficar mais feliz longe da gaiola, mas, poeticamente, né? Você tem o seu bicho de estimação. Se ele sai dali, você fica a chorar. É muito lindo. Então... Aquela fala, sabiá fugiu pro terreiro,
foi cantar lá no abacateiro, e a menina vive a chamar, vem cá, sabiá, vem cá. E a menina diz soluçando, sabiá, estou te esperando. Sabiá responde de lá, não chores que eu vou voltar. É muito bonitinho, né? É muito terno, é uma simplicidade nos versos, na letra. Fala muito. Quando a gente canta com as crianças, lá que eu tinha escolinha, eu cantava muito esse sabiá lá na gaiola. Porque toda criança adora bichinho, né? E essa música tem muita ternura. Mas nós temos que mudar de autor agora, porque nós só temos 30 minutos de programa, né, Tete? Já passaram os 15. Então, nós vamos falar também, nós propusemos nesse programa falar de 3 mulheres maravilhosas da década de 30. Então, agora nós vamos falar de Maísa Matarazzo. Maísa Figueira Monjardim, mais conhecida como Maísa Matarazzo, ou simplesmente Maísa, nasceu no Rio de Janeiro em 1936 e faleceu também no Rio de Janeiro em 77, com 40 anos de idade, de um acidente de automóvel. Então, foi assim, feito quando passa uma estrela, assim, como é que é o nome? Quando um cometa. Um cometa. Foi esse cometa grandioso, né? Desde criança sonhava em ser cantora. Se apresentava cantando e tocando violão apenas para os familiares. Com aptidão natural para a música, só estudou canto para se aperfeiçoar. Era uma jovem à frente do seu tempo. Gostava de beber e fumar em público. Imagina, nos anos 40, né, quando ela já era mocinha, 40, 50, fumar e beber em público era um verdadeiro absurdo. Mas como ela casou muito bem, casou com a família Monjardim, né, tinha situação financeira alta, as pessoas não tinham coragem de condená-la por isso. Assim mesmo, houve muita rejeição, além de usar cabelos curtos e calças compridas, hábitos masculinos na época. Uma mulher nessa época não podia cortar cabelo, tinha que ter aquele cabelão, e também não podia usar calça comprida. Com aptidão... onde que eu estou? Gostava de beber e fumar em público, já falamos. O que causava todo esse seu comportamento, causava muitos atritos familiares. Apesar disso, era extremamente vaidosa e romântica, gostando de escrever músicas, poemas e cartas de amor. Aos 18 anos, casou com o empresário André Matarazzo, antigo amigo de sua família e 17 anos mais velho do que a cantora, por quem ela era secretamente apaixonada desde a adolescência. Ela não foi feliz no casamento, porque ele não aceitava o seu lado artístico. A sua canção O Meu Mundo Caiu tornou-se o maior sucesso do ano. Seus discos eram campeões de venda e seus programas de televisão eram muito prestigiados. Ainda em 1958, ela se tornaria a melhor e a mais bem paga cantora do Brasil. Então, você veja que ela foi uma mulher muito fora do tempo dela, né? Muito avançada para o tempo dela. Quer falar alguma coisa sobre ela, Tete? Vamos falar também desse lado prodígio dela, que aos 12 anos, ela já era compositora e escrevia divinamente bem, tanto que dessa época é dela a música Deus. Imagina, aos 12 anos ela fazer a letra, né, com o nome Deus, já estava com ela essa força, né? Por isso, tanta coisa que ela atravessou, né? Bem, na festinha na casa do pai dela, já grávida, ela fazia a apresentação do casamento com o Matarazzo, né? E quando o filho dela nasceu, ela grava essas músicas dela num primeiro disco. E esse disco é revestido todo para o Hospital do Câncer. Ela doa toda a arrecadação das vendas do seu primeiro
disco feito com composições próprias para o Hospital do Câncer. Isso é muito interessante da gente tomar conhecimento da Maísa, porque o turbilhão emocional que ela passou em vida, o pouco que nos foi divulgado, é que ela enfrentava realmente grandes processos, vamos dizer assim, evolutivos, como todos nós. Só que como ela era uma pessoa pública, isso a tornava mais visada, não é isso, Leila? Porque quantas Maísas não existem na vida? A verdade é essa. E ela representou aquilo para dizer para as mulheres, principalmente, a gente sofre, mas a gente vai em frente, mesmo com todo esse sofrimento que eu sinto, essa tristeza, essa melancolia, esse descabimento num corpo, talvez, né? Mas o importante é você fazer acontecer a sua existência, né? É lindo demais. É e lindo, essa né? música dela, Meu Mundo Caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu. Sei também que não vai se importar se meu mundo caiu. Eu que aprenda a levantar. Então, assim, é um grito, né? Um grito de uma tristeza compreendida, né? Que ela fala, meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu. E agora diz que tem pena de mim. Não sei se eu me explico bem, mas eu nada pedi. Nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. Então ela fala, meu mundo caiu, mas não fui eu. Foi aquele mundo que ela imaginava ser possível construir, aquele tinha caído. Então ela bota, é bem diferente a pessoa espiritualizada, né? Que ela diz, o meu mundo caiu. Você me fez ficar assim, você conseguiu. Agora diz que tem pena de mim por quê? Não foi eu que caí, né? Depois ela fala, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar se o meu mundo caiu, eu que aprenda a me levantar, né? Mostrando assim, eu caí porque quis, digamos assim. As pessoas às vezes falam, a fulana caiu porque quis, ninguém quis que ela caísse, né? Não assume a sua responsabilidade no ato de erguer uma outra pessoa ou fazê-la cair. Então, essa música dela é muito linda, dava para a gente falar muito tempo sobre ela. Depois, outra que nós marcamos aqui para falar, é linda demais também, que ela disse, ouça, vá viver a sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de para você não ser ninguém. O passado não foi o bastante para lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudades você chorar, vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Fala aí, Tite, dessa poesia ouça também. Olha, é lindo, né? Lindíssimo. Então, como uma melancolia pode virar arte da mais pura riqueza, né? Porque isso aqui, ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de para você não ser ninguém. Ela é o tipo da pessoa que ela vivencia aquela dor, né, Leila? E diz, já chega, basta, já vivi, já fiquei na fossa, como se dizia outrora, né? Hoje em dia eu não sei como é que fala. Na tristeza, vamos dizer assim, né? Na sofrência. É na sofrência, é sofrência.
Então, mas ela se resolvia, né? Tipo assim, eu tenho que ir em frente, né? Para você não sou Claro. ninguém. Mas, né? Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar, de negar. Ou seja, ela diz: olha, a minha parte eu dei. Se você não fez, é aquilo que Chico diz, né, Leila? Eu te perdoei. Porque né? é melhor seguirem separados do que seguir um machucando o outro indefinidamente, né? Porque quando não há afinidade, não há respeito, não há um crescimento espiritual numa relação, é muito melhor que se adie o processo, porque o ideal é que os dois convergissem e acertassem as arestas. Mas quando não dá, quando está machucando demais um ou outro, a gente não pode perder uma existência em nome de ninguém. Ninguém merece levar esse peso. Cada um de nós é responsável por seus atos. E nós temos mais uma mulher maravilhosa, que o nosso tempo corre, é impressionante, que é Dolores Duran, que eu era apaixonada, ainda sou por Dolores Duran, como para Maísa também. Essas mulheres falaram muito para a minha geração adolescente, né, que os anos 60 eu era já adolescente. Então, nesses anos 60, essas mulheres faziam parte do meu repertório musical, né? Dolores Duran, nome artístico de Adileia Silva da Rocha, foi uma cantora, compositora e instrumentista brasileira, que nasceu em 1930, em uma casa humilde, em uma vila na Rua do Propósito, no bairro da Saúde, na zona central do Rio de Janeiro, totalmente carioca, onde morou por alguns anos. Teve uma infância pobre e não conheceu o seu pai biológico. Cresceu ao lado de sua mãe e suas duas meio-irmãs. Desde criança gostava de cantar e sonhava em ser famosa. Teve uma vida muito atribulada e também faleceu jovem, aos 29 anos, no Rio de Janeiro, em 1959. Foi uma grande compositora, cantora do gênero samba-canção, surgido na década de 1930. Além dela, destacam-se nesse gênero Maísa Matarazzo, que nós já falamos, Nora Ney, que daria outro estudo, Dalva de Oliveira e Ângela Maria, outro estudo, que foram as grandes cantoras do rádio, né? Lê o finalzinho aí, Tetê. O gênero samba-canção pode ser comparado ao bolero pela exaltação do amor romântico ou pelo sofrimento por um amor não realizado. O samba-canção antecedeu o movimento da bossa nova, surgido ao final da década de 1950. Mas este último, um amálgama do jazz norte-americano com o samba do Rio de Janeiro, representou um refinamento e uma maior leveza nas melodias e interpretações, e substituir o drama pessoal e as melodias melancólicas. Seus maiores sucessos foram, que a gente está falando de Dolores Duran, Fim de Caso, A Noite do Meu Bem, Por Causa de Você, né? E aí nós vamos partir logo para a música dela, porque o nosso tempo é curto, mas a gente quer trazer profundidade e agradecer profundamente essas mulheres maravilhosas que, com todos os defeitos que tenham tido, como cada um de nós tem, pelo menos deixou escrito na nossa vida uma alegria muito grande de tê-las conhecido, entre aspas, né? Porque a gente não a conhece, nós conhecemos pessoalmente, mas elas deixaram marcado esse caminho luminoso da música romântica brasileira. E esse Fim de Caso, eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um adeus em cada gesto, em cada olhar, mas nós não temos a coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado,
de fazer versos, de viver sempre abraçados naquela base, eu só vou se você for. Mas, de repente, eu estou cantando mais porque eu sei que não é do tempo da TT, que ela é mais jovem. Vai lá, você está ótima. Mas, de repente, fomos ficando cada dia mais sozinhos, embora juntos, cada qual tem seu caminho, e já não temos nem vontade de brigar. Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada, mas eu estou desconfiada que o nosso caso está na hora de acabar. Gente, como é lindo isso, falar essa poesia de um processo, até quando você vai terminar com o seu primeiro namorado, ou segundo namorado, quando a coisa não dá certo, como é sofrido você perceber, como ela diz, mas de repente nós fomos ficando cada dia mais sozinhos, ninguém quer conversar com o outro mais, não tem mais assunto, perdeu até a vontade de brigar. É que eu digo, quando está brigando, tá bom, porque um está se importando com o outro, mas quando você perde até a vontade de brigar, é que chegou a hora mesmo, como diz Dolores Duran, o nosso caso está na hora de acabar. Fala aí da noite no meu bem, nesse finalzinho, TT. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, e a primeira estrela que vier, para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo, e o abandono de flores se abrindo, para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de irmãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero o amor mais profundo, eu quero toda a beleza do mundo, para enfeitar a noite do meu bem. Ah, como este bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que eu quero lhe dar. Olha, dona Dolores, muito obrigada. Obrigada, Leila, só para ficar enfatizado rapidinho, Dolores, ela morre aos 29 anos do infarto fulminante porque ela teve febre reumática quando era criança e o coraçãozinho dela foi atingido. Então, quando ela chega em casa nessa noite, depois dela ver vários amigos, ela fala para a empregada dela. Ela chegou a brincar com a filha, inclusive. Ela disse, eu quero dormir até morrer. E esse termo, Leila, ela usava muito, porque ela sabia que a vida dela estava sempre por um fio, justamente por causa do coração. Então, só para você ver, mesmo sabendo que sempre esteve por um fio, como todos nós, ela produziu, gente, olha só, a noite do meu bem. Então, pronto. Se não tivesse feito mais nada, né, TT, essas duas músicas já teriam justificado a sua existência. Então, meus irmãos, nós não sabemos o tempo que nós vamos passar na Terra. Procure fazer aquilo que você gosta, mesmo que tenha que sofrer rejeição, mesmo que você não seja acolhido, mas haja de acordo com a sua consciência e com a missão que você veio realizar na Terra. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.